eu sou uma das fundadoras do PT de Caxias, né? Eu me filiei, fiz parte do primeiro diretório do PT em Caxias. Aquilo despertou para mim, né, da importância da participação política. Eu começo, né, minha militância política no movimento estudantil universitário. Eu entrei em 80 na Universidade de Caxias do Sul no curso de artes plásticas, né? E lá eu comecei a participar do movimento estudantil que lutava pela democratização da universidade. Então, ali eu começo a ter assim todo um contato com lideranças que vinham do PT, que o PT recém tinha sido criado, né? E começou a ter um núcleo na universidade de estudantes petistas. Eu sempre tinha uma atuação assim nos bastidores, né, de pintar muro, e Caxias tinha um monte de tapume, um monte de locais que a gente pintava os muros, né? Nós saía com as latas de noite assim, pintando tapume para fazer a propaganda política, porque nós também não tínhamos recursos. Eu me formei professora, acabei depois não exercendo, e eu acabei indo para a iniciativa privada, para uma empresa chamada Petanat, que na época era uma malharia e que depois virou indústria têxtil. Eu acabei sendo dirigente sindical. Recém tinha sido criada a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e a gente vivia em várias oposições aos presidentes que tinham, né? Que nem o nosso sindicato, esse que eu fui trabalhar na Petanat, o da Fiação e Tecelagem, fazia 28 anos que ele era dirigido por um homem, né? Não tinha renovação de direção, e a categoria 90% mulheres. Daí a gente conseguiu uma oposição. Em 1990, eu me elegi, então, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fiação e Tecelagem. Eu já estava formada, eu já estava trabalhando nessa empresa, mas com aquele viés assim, de luta pelos direitos dos trabalhadores, pelo direito das mulheres. Foi nesse período, então, que eu conheci também o PEP. O PEP era uma liderança estudantil, né, importante. Ele não se filiou logo ao PT, ele veio depois, mas nós tínhamos uma militância comum e foi a partir disso, né, que a gente acabou depois se apaixonando, casando, tendo as nossas 2 filhas, né. A militância política e a nossa vida, eu digo a minha e a dele, né, ela se confunde aqui em Caxias com a história do PT. E eu era líder sindical, né, era presidente do sindicato, e daí o partido estava buscando nomes, enfim, para completar a chapa, para ter uma chapa que tivesse uma inserção, seja no movimento comunitário, seja no movimento sindical. E daí me fizeram o convite de ser candidata a vereadora. E só assim que foi possível, né? Porque se o Pepe fosse eleito prefeito, eu não poderia concorrer, porque era casada com ele, né? Mas como a gente concorreu juntos, né? Ele prefeito e eu vereadora, a gente teve a felicidade de ser eleitos, né? A gente imagina toda essa questão da luta pela assistência social como uma política implementada dentro do governo, e não que uma figura, enquanto esposa do prefeito, que vai tocar. E como eu tinha sido eleita vereadora, eu nem me passava na cabeça de querer alguma coisa assim, né? De assumir esse tipo de papel. Eu era esposa do Pepe, e era muito assim, ela se elegeu graças a ele, coisa assim. Isso sempre me deixou muito irritada, porque eu sempre tive uma trajetória própria. Eu era uma liderança no movimento sindical. A maioria dos meus votos para vereadora veio dessa base. E, enfim, eu tinha uma trajetória que era menor que a dele, obviamente, né? Mas que eu sempre tive muito orgulho, e sei que muita gente que votou em mim nem sabia que eu era casada com o Pepe ou que eu tinha uma relação com o Pepe. Vieram saber depois, né? Então isso me irritava muito, né? De desmerecer o teu papel enquanto mulher, enquanto pessoa que chegou lá por seus méritos. Em 96, quando a gente elegeu 2 do PT, que fui eu e a Silvana Piroli e a Geni. Teve 3 em 96, né? Então a gente começou também a querer fazer leis em relação às mulheres, né?
E daí eu comecei, então, a atuar enquanto vereadora aqui na Câmara, tentando também trazer para dentro do parlamento aquilo que tinha sido a minha trajetória, né, tanto estudantil como de dirigente sindical, que era lutar pelos direitos dos trabalhadores, que era lutar pelo direito das mulheres. Fui a presidente da Comissão de Direitos Humanos nesse meu primeiro mandato e acabei tendo, assim, tipo uma marca de atuação nessa área, né? A pauta LGBT era bem incipiente na minha época, né? Já na campanha eu fiz eventos, né, trazendo o pessoal lá de Porto Alegre que atuava na área dos direitos LGBTs para um debate. E um dos meus primeiros projetos aqui foi alterar a lei orgânica que não tinha a questão da discriminação, né, pela questão de gênero. Não tinha lá, não contra a discriminação de raça, de cor e tal, e não incluía a questão de gênero. Isso a gente colocou. Eu criei aqui a frente parlamentar, né, em defesa das crianças e adolescentes, do Dia Municipal, né, contra a violência e exploração, também para os estabelecimentos que fizessem discriminação ou violência também serem penalizados. Então, uma pauta assim que era muito, assim, as pessoas vinham muito, né, na área da criança e adolescente da cidade, assim, e me procuravam muito em função disso. E eu me sinto muito feliz de ter criado, né, a Procuradoria Especial da Mulher. Ali tu tem um espaço, né, privilegiado de acolher as denúncias, de pensar campanhas, de pensar como é que está sendo desenvolvidas as políticas em relação às mulheres. Quer dizer, tu tem um espaço no legislativo que tu consiga, de fato, dar uma atenção melhor para as mulheres, né? Porque as mulheres na política ainda nós somos a ínfima minoria. O pior desgaste para mim, quando estive na presidência, era tratar do público do presídio, né, com os presidiários. Aí não tem conversa, né? E o pessoal bate mesmo e não quer nem saber se eles sofrem tortura, se eles sofrem discriminação e tudo mais. Tem uma mentalidade muito triste, né, na nossa sociedade. O segundo maior desgaste é a defesa dos LGBTs. Né? Não tinha muito isso, né? A medalha Percy Vargas de Abreu e Lima foi justamente assim para premiar pessoas e entidades que se destacassem nessa questão dos direitos humanos. E eu entro aí, né, na disputa, né, da deputação federal. Era o Padre Roque, foi a estadual, e eu fui a deputada federal. Mas era para a gente demarcar, né, campo, a gente poder fazer o debate externo com a sociedade, poder debater com os demais candidatos, mostrar o que era o nosso programa, o que nós defendíamos de fato, né? Eu fiquei na quinta suplência e vinha a ser chamada. Por que eu vinha a ser chamada? Porque o Olívio Dutra elegeu governador e daí foi puxando os deputados que tinham sido eleitos antes, né, de mim e tal, e abriu essa possibilidade de eu ir para Brasília. Para mim foi uma coisa muito boa, politicamente, assim, de experiência. Eu tenho um painel aprovado, que nem esse aqui, na Câmara Federal, com as deputadas federais que não tinha. Então eu fui a deputada suplente que teve essa iniciativa, né, de um projeto de resolução antes de eu sair, que foi aprovado e que tem lá uma galeria enorme, que eu tô nela e que eu deixei minha marca lá. E uma coisa que eu lembro também, que eu acabei sendo notícia, né, foi a devolução das sessões extraordinárias que eram pagas lá na Câmara, e aqui a gente devolvia. E eu disse, não, eu não vou pegar, como é que eu vou pegar? Se lá eu não pego, eu vou pegar aqui, né? Do meu tempo de Câmara, de todas as legislaturas, assim, sempre foi uma coisa que eu me lembro, assim, com saudades até, sabe? Foi um período bom na minha vida, um período que eu tentei fazer o melhor de mim para corresponder à votação, às excelentes votações que eu tive muitas, né? De desempenhar a contento, assim, para que as pessoas, enfim,
votei e valeu o meu voto, sabe? É evidente que o mandato parlamentar, ele é muito exigido, né? Então, eu sempre tive, assim, babás desde cedo e tal, né, para cuidar das crianças. Meus tempos também sempre foram mais limitados, né? Não é que nem uma mãe normal que trabalha, depois volta para casa. Não foi um conflito, assim, porque eu sabia que eu estava lutando por uma coisa para melhorar a vida delas, inclusive, né? Lutando por um mundo melhor. Mas, obviamente, que hoje, olhando para trás, assim, eu me ressinto um pouco, assim, né? De não ter convivido mais com ela, de ter ficado mais com ela, sabe? Mas eu gostaria hoje de ter tido mais tempo com elas, né? Então as pessoas nunca vão dizer assim pro Pepe: meu Deus, tu vai para Brasília, tu vai abandonar a tua família, né? Ele nunca ouviu isso por ter sido eleito deputado. E eu ouvi isso, né? As pessoas pedem assim: mas tu tem que voltar, não sei o quê. Não, eu não tenho mais que voltar. Eu acho que tem várias pessoas, né, do meu partido, novas pessoas, novos quadros, e que a gente passe e vem outros, né, e que vai continuar a luta. O importante é a nossa luta continuar de mudar a sociedade para melhor, de ter um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano para todo mundo, né. Eu quero ser lembrada como uma vereadora, né, que passou, que deixou, enfim, a sua marca de defesa da luta das mulheres, daqueles discriminados, daqueles despossuídos, daqueles, enfim, que nunca tiveram voz e vez, e que a gente tentou dar esse espaço, né, de atuação.